Eu sei, irmãos, que muitos de nós aqui não gostaríamos que isso acontecesse. Nós estamos até batalhando, esforçando para que o Brasil nunca seja julgado. Eu já vi muitos pastores vir em rede nacional e conclamar um jejum pelo Brasil. Tolice, tolice. Eu já vi muitos pastores vir a público e dizer: irmãos, vamos orar pela nossa nação. Ore o tanto que vocês quiserem, Deus não vai ouvir. Por quê, irmãos? A igreja da Venezuela é mais fraca do que a igreja do Brasil? O Brasil é melhor do que a Venezuela? Do que Cuba? Como eu disse ontem para vocês, eu estive já servindo a Deus em um país socialista. Eu sei o que é um regime socialista. Eu sei o que é os irmãos viverem num país socialista. Então não me venha com essa história que o Brasil é melhor do que Cuba. Moralmente não é, é pior. É muito pior. E digo mais para vocês, os cristãos em Cuba são mais verdadeiros do que nós aqui. Lá eles enfrentam leis pesadíssimas, e lá eles amam o Senhor. Se você pregar o evangelho em Cuba, se você pregar 1 hora, tome cuidado, porque eles vão gastar mais 3 horas, 4 horas, te fazendo pergunta de tudo que você pregou. E quando você for sair, eles falam assim: irmão, pelo amor de Deus, não pare de pregar, fala para nós mais. Aqui, se você pregar mais de 15 minutos, não aqui entre vocês, mas em alguns lugares, os irmãos começam a sair, e vão sair para beber água, e não para de beber água, e o banheiro se torna um lugar, o melhor lugar é o banheiro, e aonde é o bebedouro, é o lugar mais espiritual. Não aqui entre vocês, vocês são muito educados, mas conheço realidades onde as pessoas não suportam ouvir muito a palavra de Deus. Quando você vai num país como Cuba, lá os irmãos querem ouvir a palavra por 5 horas. Quando você prega o evangelho em Cuba, eu tenho algumas fotos, vocês vão ver, as pessoas sobem no telhado para ouvir a palavra. Em uma das reuniões, os irmãos estão no telhado, a irmã teve que arrancar o telhado dela, porque não tem para onde construir, construiu, levantou o telhado, ficou um espaço, e ali as pessoas sobem no telhado dela, em cima da casa dela, e ficam sentados lá, para ouvir a palavra. E depois eles têm que mandar os irmãos embora, porque outros estão chegando para ouvir. E aqui no Brasil, irmãos, você tem evangelho ao gosto do freguês, e as pessoas não dão valor. E hoje eu vejo, quando eu vejo pastores conclamando a igreja para orar pelo Brasil, irmãos, não gasto 1 minuto para orar pelo Brasil, eu oro pela igreja no Brasil, para que essa igreja apresse a volta do Senhor Jesus. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, aqui não é a nossa pátria é celestial, a nossa casa é celestial. Então pare com isso, não se deixe enganar, isto aí não é o clamor do Senhor. Aí, irmãos, vem muito espiritual. Todo irmão que quer ser muito espiritual não passa de um superficial. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é a nação cujo Deus é o Senhor? O único lugar que eu sei que Deus é o Senhor é a igreja. Na igreja Jesus é o Senhor. Esse mundo aqui, esse país aqui, o Senhor dele é uma senhora. É uma senhora e não um senhor. Nesse país aqui não é o nome de Deus que é santificado. Aqui o nome de Deus tem sido vilipendiado, desonrado. Mas um dia Deus vai vir, Ele vai julgar as fontes das águas. Aí este mundo, este país, como todas as nações, saberão que há um Deus santo, justo, que reina lá no trono, e Ele julgará toda a impiedade dos homens. É isso que nós temos que orar. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Essa tem que ser a nossa oração. A nossa oração não é pelo reino aqui no Brasil, é que o reino de Cristo venha, porque quando este reino vier, Satanás será aprisionado por 1000 anos. Nosso Senhor Jesus vai aprisionar Satanás por 1000 anos, e ele vai estabelecer um reino de justiça, e a sua igreja,
A sua igreja, os seus ruiós, são os filhos maduros. Os seus filhos maduros reinarão com ele sobre toda esta terra. Então nós temos que saber isso, irmãos. Esta sim deve ser a nossa conclamação. Esta sim deve ser a nossa oração. Agora, orar, para que Deus mude a nossa condição política, a nossa condição econômica. Meus irmãos, talvez eu esteja me desviando. Talvez realmente eu apostatei de vez. Talvez eu me tornei um cego espiritual. Mas eu falo para vocês, eu jamais vou gastar um minuto da minha vida para orar por isso. A minha oração é para que o nome de Deus seja levantado nesta terra. Isso só vai acontecer quando o reino dele vier. Aí os poderosos saberão que Jesus Cristo é o Senhor. Não há base na Bíblia para isso, irmãos. Tem irmãos que eles são muito perspicazes. Aí eles pegam lá 1 Timóteo e falam: irmão, mas olha o que Paulo fala a Timóteo, para nós orar pelas autoridades, pelos reis. Você sabe o que é pegar o texto fora do contexto e criar pretexto? É justamente isso. Vai lendo o texto. Paulo fala assim: para que vocês vivam bem. Vivam. Nós temos que orar por eles. E Paulo fala aquilo naquele contexto, porque naquela época ser cristão, nos dias que Paulo escreveu para Timóteo, era um desafio muito maior do que nós, porque o nosso desafio hoje é viver o Evangelho. Naquela época era morrer pelo Evangelho. Era morrer pelo Evangelho. E Paulo, quando diz orar pelas autoridades, não é para que elas fizessem bom governo, é para que os cristãos pudessem viver bem. Leia o texto, depois você me diga. Leia. Aí você vai ver que Paulo não está dizendo para nós orar para as autoridades, para que elas façam bom governo. Porque nesse país, em nenhum país, existe esquerda e direita. O que existe é uma quadrilha que vai revezando no poder. É isso que existe, irmãos. Então não se iluda com isso. Nós estamos de passagem aqui, nós somos peregrinos aqui. Cumpra o seu papel como cidadão. Sim, eu cumpri o meu. Eu vou lá, voto no candidato, eu vejo o que é o meu bom senso, não seja ideológico. Sempre digo, essa coisa do socialismo, como a gente viu lá em Cuba, isso é abominável. Mas eu não digo para os irmãos, na comunidade que eu sirvo, eu não digo para os irmãos: olha aqui, esse é o candidato. Eu só digo para eles: tenham bom senso. Tenham bom senso. Mas não coloque esperança em ninguém. Em ninguém, irmãos. Porque o melhor político que vai surgir nessa terra vai ser o anticristo. O melhor. No dia que tiver um político extraordinário, fantástico, ele vai ser o anticristo. Esse sim vai ser o melhor. Ele vai entrar na história, como também vai sair da história. Porque o nosso Senhor Jesus vai virá e vai esmagar ele com o falso profeta. Nosso Senhor vai esmagar ele, porque ele será uma besta. Então escute o que eu estou te falando. Nós precisamos levantar o testemunho da igreja. Nós temos que orar e dizer: Senhor, restaura o testemunho da tua igreja. Restaure a tua igreja, para que ela apresse a tua volta. Restaure a tua igreja, para que ela seja constituída de filhos maduros, aqueles que vão reinar contigo por 1000 anos. Restaure a tua igreja. Restaure o ministério da palavra, para que ele seja um ministério cortante, perfurante, para que ele seja um ministério libertador, para que ele seja um ministério que possa dar vista aos cegos, aqueles que não estão enxergando, aqueles que não têm discernimento, aqueles que não têm visão celestial. Restaure o teu ministério, restaure a tua palavra, para que ela não seja um mero entretenimento, mas para que ela seja o teu verdadeiro poder manifestado entre nós, que ajude os jovens, que ajude os casais, que ajude essa geração que está perdida. É isso que nós temos que orar, irmãos. Gaste tempo com isso, gaste tempo, porque se você mudar a sua oração desde criança, eu ouvia os pastores dizer: irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas autoridades, todas as autoridades, no céu, na terra e debaixo da terra,
são constituídas por Deus, e nenhuma autoridade é um fim em si mesmo, porque a única autoridade que é um fim em si mesmo é Deus. Os demais recebem dele a autoridade, porque a única autoridade no universo é Deus. Deus é a única e suprema autoridade. Então saiba disso. Ele constitui, Ele põe, Ele tira, e Ele está escrevendo a história, e nosso Deus está com pressa. Meus irmãos, escute o que eu estou te falando. O nosso Deus está com pressa. Pode parecer para você que Ele está caminhando devagar, Ele não está devagar, e se Ele tiver, saiba, Ele tem pressa, Ele não está tardando, tudo está no controle, tudo está no seu tempo. Talvez nós é que estejamos atrasados, talvez nós é que estejamos atrasados. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor desperte o nosso coração nesta hora, que o Senhor desperte cada homem, cada mulher neste lugar, que o Senhor abra os seus olhos de uma maneira surpreendente, a ponto de você ler a palavra e ela saltar diante dos seus olhos, de maneira que você vai ler a palavra e ela vai avivar o teu coração, de maneira que você vai ler a palavra e ela será uma espada na tua boca. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que todos nós precisamos, de uma obra libertadora de Deus neste exato momento que estamos vivendo. Porque do contrário, irmãos, nós não teremos outra saída, nós não teremos outro caminho.